Por certo, você já ouviu falar em cosmovisão, que se trata da visão de mundo ou de uma visão de mundo. Quando nós falamos de cosmovisão cristã, por exemplo, nós estamos falando daquele conjunto de verdades pelas quais um cristão está comprometido e ele enxerga o mundo e procura lidar com os questionamentos decorrentes da vida aqui. Eu acho interessante porque cada cosmovisão, existem centenas de cosmovisões, né? Porque cada religião ela possui uma cosmovisão, existem culturas, povos com diferentes cosmovisões e até no campo científico a gente pode dizer que a própria ciência ela se utiliza de uma cosmovisão naturalista para lidar com as muitas questões que há na ciência. Mas eu acho interessante uma colocação dos autores Brian Walsh e Richard Middleton no livro Uma Visão Transformadora, ou melhor, A Visão Transformadora. Eles levantam 4 questões fundamentais com as quais as cosmovisões têm que lidar. A primeira dessas perguntas é: quem sou eu? Essa é a primeira pergunta que uma cosmovisão tem que lidar. Ou seja, qual é a natureza, a tarefa e o propósito dos seres humanos? Por que que o ser humano está aqui neste mundo? Por que que o ser humano foi criado? Qual é o propósito da vida? Essa é a grande pergunta, uma das grandes perguntas que uma cosmovisão procura responder. A segunda questão que uma cosmovisão tem que lidar é: onde estou? Ou qual é a natureza do mundo e do universo onde vivo? Que mundo que é esse que eu vivo? Quais são as forças que operam nele? Existem apenas forças físicas, materiais, naturais? Ou há alguma coisa que transcenda a materialidade e faz com que, ou interfira na vida? Então essa é uma questão que nós queremos entender. Por exemplo, uma cosmovisão naturalista vai dizer que tudo que existe é aquilo que está na natureza, que faz parte dela, ou seja, a matéria. Além disso, nada existe. Então, não acredita que haja um ser que transcenda a materialidade e mesmo transcendendo a materialidade, ele interfere no mundo físico. Então, essa é uma das respostas. Particularmente quando nós perguntamos onde estou ou qual é a natureza do mundo e do universo onde eu vivo, se nós respondermos a partir de uma cosmovisão cristã, nós vamos entender que, a partir das Escrituras, nós vivemos num mundo criado por Deus, regido pelas leis estabelecidas por Ele e que Ele intervém na história da humanidade. A terceira grande questão que uma cosmovisão tem que lidar é o que está errado, ou seja, qual é o problema básico ou o obstáculo que me impede de atingir a satisfação, em outras palavras, como eu entendo o mal. A existência do mal, do sofrimento, é um fato inegável na história da humanidade. As cosmovisões tentam lidar de maneira diferenciada. Se você, por exemplo, olhar para as cosmovisões orientais, você vai entender que o mal ele faz parte da nossa existência porque nós estamos num processo de evolução espiritual e o que vivenciamos, os sofrimentos vivenciados aqui fazem parte desse processo de transformação, de mudança necessária para a evolução espiritual. Agora, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que a partir de uma cosmovisão cristã, o mal está relacionado à pecaminosidade humana. E o mal ele entra no mundo a partir do momento em que Adão e Eva desobedecem à ordem do Criador para que não comessem do fruto proibido, e essa desobediência possibilita ou permite que o mal entre no mundo e a partir de então nós vamos, ou a humanidade passa a experimentar
o sofrimento. E a quarta e última questão que os autores levantam é em relação ao mal, em relação ao sofrimento, qual é a solução? Ou como é possível vencer esse impedimento à minha realização? Como é possível vencer os entraves que a vida, o sofrimento, as circunstâncias, a realidade, ela coloca diante de mim? Como é possível superar esses obstáculos? Novamente, cada cosmovisão vai ter uma resposta para isso. Se nós olharmos para a cosmovisão cristã, nós vamos entender que o caminho para vencermos o pecado, vencermos o mal, vencermos o sofrimento, superarmos todas as dificuldades da vida está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós entregamos o nosso coração a Ele e permitimos que Ele trabalhe em nossa vida, nós vamos então viver uma vida vitoriosa, não segundo o mundo, não uma visão triunfalista de acordo com um olhar humano, mas um triunfo que tem relação com a eternidade, um triunfo que tem relação com o mundo espiritual. Então observe que essas 4 questões fundamentais, quem eu sou, onde estou, o que está errado e qual é a solução, elas são respondidas a partir de cada uma das cosmovisões existentes e os cristãos então respondem esses questionamentos a partir das Escrituras Sagradas, por entenderem que as Escrituras Sagradas, a revelação de Deus, e por meio dessa revelação escrita, nós podemos ter as respostas para as grandes questões da vida. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade.